Oi pessoal, tudo bem com vocês? Continuamos a nossa série de vídeos sobre frações e no vídeo de hoje vamos falar sobre representação decimal de uma fração. Então, em diversos momentos da nossa vida, a gente precisa saber qual a dimensão do número que uma fração representa, certo? Então, se eu falo para vocês, por exemplo, 1 sobre 2, você tem que ter uma ideia de que esse número representa a metade, ou seja, 0,5, tudo bem? Então, se a gente for posicionar esse número numa reta numérica, ou mesmo se a gente for procurar por esse número numa régua, a gente sabe que o número 1 sobre 2 vai ser encontrado na posição 0,5. Mas como que eu chego a esse valor, a essa conclusão? Para a gente chegar a essa conclusão, a gente faz uma divisão. Porque uma fração nada mais é do que a divisão do numerador pelo denominador. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Dividindo o numerador pelo denominador, temos 1 dividido por 2. Tudo bem? Então montei aqui a divisão e vou fazer aqui junto com vocês. Vou pegar aqui a caneta. Aqui. Essa aqui. Então vamos lá. 1 dividido por 2. Então, o que a gente precisa pensar para resolver essa divisão? Quantas vezes o número 2 cabe dentro do número 1? Bom, a gente sabe que o número 2 não cabe nenhuma vez dentro do número 1. Então, como que a gente resolve isso aqui? Eu preciso transformar esse número 1 em um valor que o 2 caiba dentro, certo? Então, se o 2 não cabe dentro do 1, eu preciso mudar esse 1. Então, o que eu posso fazer para transformar esse número para o 2 caber dentro? Eu vou colocar um valor aqui na frente, um número aqui. E o número que eu posso colocar é o número 0. Tudo bem? Então, venho aqui, coloco o número 0. Só que esse número 0, ele não vai sair de graça, tá? Então, sempre que eu coloco o número 0 aqui na frente do número, para fazer esse tipo de divisão, eu preciso pagar esse 0, certo? E eu pago ele aqui no resultado, ó. Então, como eu coloquei o 0 aqui, eu vou colocar aqui no resultado 0, e esse 0 tem que ser acompanhado da vírgula, que o 0 não pode estar ali sozinho, tá bom? Então, vamos lá. A divisão é 1 dividido por 2. Só que como 2 não cabe dentro do 1, precisei colocar um 0 aqui na frente para que esse 1 vire 10. Como eu coloquei esse 0 aqui, eu tive que pagar ele aqui no resultado da divisão. Tudo bem? Coloquei o 0 e uma vírgula. Agora sim. Agora nós estamos trabalhando com esse número 10. Então a minha pergunta mudou. Agora eu quero saber quantas vezes o número 2 cabe dentro do número 10? E essa resposta você já sabe. O número 2 cabe 5 vezes dentro do 10, porque 2 vezes 5 é 10. Então a gente vai colocar aqui, ó, o número 5. Certo? 2 vezes 5, 10. Aqui nós precisamos calcular o resto da divisão, certo? Então vamos fazer uma subtração. 10 menos 10, 0. Cheguei no resto 0, cheguei no final da minha divisão. Então descobrimos que 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Então essa, né, é a representação decimal da minha fração. Então, a fração 1 sobre 2 é representada como 0,5. Tudo bem? Vou fazer com vocês aqui mais um exemplo. Bom, temos aqui a fração 3/4, certo? Essa fração pode ser, né, representada de forma decimal a partir dessa divisão. 3 dividido por 4. Então, vamos lá, vamos fazer essa divisão? A primeira pergunta que a gente faz é: quantas vezes o número 4 cabe dentro do número 3? Não cabe nenhuma vez. Então, eu preciso transformar esse 3 num número, certo? Que o 4 caiba.
Então eu tenho que adicionar aqui o número 0, igual a gente fez no exemplo de cima. Adicionei o 0. Como eu falei no outro exemplo, esse 0 não sai de graça. Então eu tenho que pagar ele aqui no resultado. Coloco 0 acompanhado de uma vírgula. Tudo bem? Perfeito. Então aqui, ó, agora estamos trabalhando com o número 30. A nossa pergunta é: quantas vezes o número 4 cabe dentro do 30? Na tabuada do 4 não tem um número certinho, né? Pelo qual eu multiplico 4 que dê 30. Mas o mais próximo que a gente tem aí é o do número 7, pois 4 vezes 7 é 28. Então a gente vai colocar o 7 aqui, certo? E fazer a multiplicação. 4 vezes 7, 28. Tudo bem? Vamos fazer a subtração. 30 menos 28, 2. Deixa eu só acertar aqui, ó. Certo? Perfeito. Então aqui, ó. Agora temos aqui no resto o número 2. Então precisamos saber quantas vezes o número 4 cabe dentro do 2, certo? Nesse caso, já vimos que o 4 não vai caber aqui. Então eu preciso também fazer o esquema de colocar o 0 na frente, tá? Mas nesse caso aqui do resto, a gente não vai precisar pagar esse primeiro, por conta que já fizemos o pagamento aqui da divisão. Tudo bem? Então eu vou pôr um 0. E esse 0 é como se nós colocássemos na conta. Pode pôr na conta que não precisa pagar. Bom, coloquei o 0 aqui. Então estamos trabalhando com o número 20. Quantas vezes o número 4 cabe dentro do 20? Sabemos que 4 vezes 5 é 20. Então dizemos que o número 4 cabe 5 vezes. Certo? 5 vezes 4 é 20. Fazendo a subtração, 20 menos 20, 0. Ou seja, chegamos no resto 0, chegamos no final da nossa divisão. Portanto, 3 quartos pode ser representado na forma decimal com o número 0,75. No outro vídeo nós estávamos falando sobre comparação de frações. Veja só, nesse caso, ó, temos a fração 1/2 e a fração 3/4. As duas têm numeradores e denominadores diferentes. Então fica um pouco difícil para nós compararmos as duas. Então vou por aqui, ó, 1 sobre 2 e 3 sobre 4. A princípio fica um pouco difícil de sabermos, né, qual das duas é maior. Porém, agora que nós descobrimos a representação decimal de cada uma das duas, vai ficar bem mais fácil. Sabemos que o número 1/2 representa 0,5, enquanto 3/4 representa 0,75. Certo? Entre 0,5 e 0,75, sabemos que 0,75 é maior, certo? Por isso, podemos dizer que 3/4 é maior que 1/2. Então, dentro desse exemplo aqui, 1/2 é menor do que 3/4. Tudo bem? Pessoal, a representação decimal é indispensável no momento de fazer o posicionamento de frações na reta numérica, tá? Em um outro vídeo eu vou trazer para vocês como posicionamos um número, né, uma fração na reta numérica. Espero de coração que essa parte da explicação tenha ficado bem clara para vocês. Lembrando que estou à disposição, se vocês tiverem dúvida é só me perguntar, tá bom?
bom? Um grande abraço e até a próxima aula.